Como professora há mais de 20 anos e mãe de um rapaz autista e com TDAH, eu estudo faz um tempo como a pessoa com TDAH pode aprender melhor. Eu tenho uma forte suspeita de que eu também tenha TDAH, porque desde criança, assim, eu me distraio com qualquer coisinha. Sempre tive dificuldade em aprender determinadas disciplinas, como matemática, por exemplo. Assim, um fracasso total. Eu não consegui, até hoje, eu tenho muita dificuldade. Eu não consegui entender, memorizar aquilo tudo. Eu decorava na escola, tabuada, né? Mas até hoje eu tenho uma forte dificuldade. E o meu filho, ele também tem um TDAH, assim, punk, e ele tem muita dificuldade de se concentrar no que não é do interesse dele. Perceba que a pessoa com TDAH ou autista, mas agora eu vou focar só no TDAH, ela tem uma facilidade enorme em focar. Sabe a questão do hiperfoco? Quando você tem um interesse muito forte. Quando a pessoa tem TDAH, ela tem um interesse, ela tem um foco absurdo. O foco dela é tão intenso que ela, às vezes, parece que é surda, porque ela está totalmente focada em determinada coisa, em determinada tarefa que ela esteja fazendo. Quando a tarefa é chata, não é do interesse dela, ela não vai dar a mínima atenção. E aquilo, sabe quando o professor fala, vem cá, tá entrando por um ouvido e saindo pelo outro? Acho que nem chega a entrar. Porque existe um bloqueio. A pessoa não consegue assimilar. Então, por exemplo, nas matérias de exatas, eu nunca consegui assimilar. Ah, Bárbara, você é burra. Não sei se eu sou burra ou se eu tenho um bloqueio, porque eu não gosto. Química, física, matemática, álgebra, geometria. Para mim, cara, é pior do que se estivesse falando mandarim. Não entra, não vai de jeito nenhum. Porém, nas partes de linguagens ou história, geografia, língua portuguesa, literatura, eu absorvo aquilo com uma facilidade, eu fico por horas lendo, estudando. Então, para mim, não é problema algum. Se você coloca na minha frente uma gramática da língua portuguesa, eu vou ficar lendo. Quando eu era criança, depois eu fui lembrando de certas coisas que aconteciam comigo na infância. Quando eu era criança, eu lia dicionário. Eu comprei recentemente um dicionário novo. Gente, o dicionário é muito caro, né? 300 prata, um Aurélio. Nossa, muito. Abrindo um parênteses aqui. Eu comprei um mini dicionário, Ruais. Foi R$70. E, gente, o dicionário é muito caro, né? Estava meio desatualizada, porque a gente acostuma a ficar consultando o significado de algumas palavras na internet, online, mas eu não confio muito. E eu quero voltar a estudar o dicionário, eu quero voltar a ler o dicionário para aprender palavras novas. Mas voltando à questão do TDAH. O psicólogo do meu filho, o meu psiquiatra, eles falam, nossa, Bárbara, você é TDAH total, mas eu não quero fazer aquela testagem, né, aquela bateria. Eu já tô velha, gente, isso não vai fazer diferença nenhuma para mim agora. Para quem é novinho, está começando a vida, eu acho que é interessante para você poder se situar. Mas agora, depois de 50, não quero, não vai acontecer. O que acontece? O TDAH, como eu falei, você tem uma dificuldade de focar no que não é do seu interesse. Então, na escola, eu vejo alunos regulares que estão ali, aprendem uma coisa, aprendem outra, que vão levando. Mas tem outros que não vão, não conseguem se concentrar de jeito nenhum. Eu ficava nessa questão nas aulas de matemática. Eu viajava, eu ficava olhando pela janela, olhava para o céu, para a formiga. Às vezes,
uma pessoa com TDAH, quando ela está muito distraída, ela volta o foco dela para outra coisa. Você fica analisando uma formiga por horas. E é muito mais interessante do que algo com o qual você não tem muita afinidade. Mas qual é a proposta que eu venho apresentar aqui? É para você transformar o TDAH não numa neurodivergência, não é uma neurodivergência, né? Mas para a gente não usar isso no lado negativo, para a gente transformar, pegar essa dificuldade, digamos assim, e usar a nosso favor. O TDAH, quem se identifica com isso, porque existem vários níveis, tá? Então, pode ter gente que não tem nada e é distraída mesmo. Se ela se propuser a focar, ela vai focar, mas tem gente que não consegue. Então, eu estou falando nesses casos com diagnóstico, tá? Mas quem também é distraído pode usar isso a seu favor também. Pode pegar emprestado essas técnicas e usar. Não tem problema nenhum. O que acontece? A gente fica nessa síndrome do eterno iniciante. Eu não sei se isso acontece com você. Você sempre acha que você nunca está preparado, você nunca está apto, você compra um curso, não consegue assistir ele até o final, porque aquilo chega um ponto e eu fico... como é que eu vou explicar isso? Eu já comprei muitos cursos na área de marketing, na área de letras, na área de literatura. E o que me incomoda é a galera que fica enrolando, falando coisas, igual eu estou fazendo nesse vídeo, mas quando é uma aula, eu estou fazendo esse vídeo, é um bate-papo, eu não estou dando uma aula. Quando você compra um curso, você quer uma aula, você quer ir direto ao ponto. E muita gente fica embromando para ter 300 aulas para a pessoa cobrar R$2.000 por algo que não vale aquilo, percebe? E a pessoa assiste aquilo e abandona. Pega um livro, um calhamaço para ler, não vai, eu não estou conseguindo, e abandona. Então, esse input de informações, o TDAH, a pessoa que tem um certo nível dessa distração, dessa hiperatividade, dessa viajada que a gente dá, a pessoa que tem um certo nível, o professor chega na escola e fala: olha, vamos ler o capítulo páginas de 1 a 10 e vamos fazer atividades a respeito. Isso não vai acontecer. A criança não vai ler. Ela vai se distrair. Ela vai fazer outras coisas. Lamentavelmente, o nosso sistema educacional é assim desde sempre. E eu não estou falando da tradicional, ou de Paulo Freire, ou disso ou daquilo. A gente funciona de uma maneira diferente. A gente não está preparado, ou o sistema educacional não está preparado para acolher a gente. Os professores não são preparados para isso. E não é culpa do professor. Não é culpa do professor. É porque o diagnóstico melhorou absurdamente. O diagnóstico de pessoas autistas mudou muito. O meu filho está com 22 anos. Então, quando ele foi diagnosticado, quando ele tinha 4 anos de idade, gente, mudou absurdamente. E imagina há 50 anos atrás, há 40 anos, na época dos meus pais, um autista naquela época, uma pessoa com TDAH, era louco, era internado em clínicas, sabe? Então, graças a Deus que isso mudou. Mas, infelizmente, o sistema educacional não acompanhou. Uma faculdade de letras, um curso de pedagogia, um curso de matemática, uma licenciatura, não dá para o professor embasamento para lidar
com esses tipos de alunos, percebe? Então, por isso que hoje em dia tem tantos profissionais se especializando, fazendo psicopedagogia, que também não são tão preparados assim. Eu acabei de fazer 2 pós em neuropsicopedagogia e psicopedagogia e não gostei, porque não... Eu vou chegar lá, mas não dá embasamento prático para você. E como é que a gente pode fazer para mudar esse sistema, para trazer isso a nosso favor? Eu vou dizer agora para você. O cérebro do TDAH não é um HD, é um processador. A memória de trabalho do TDAH, ela não consegue assimilar, ela não consegue manter aquilo durante muito tempo ali. O que acontece? A gente tem que fazer o input e o output. Entra e sai. O cérebro do TDAH é um processador potente. Então, como é que a gente vai fazer isso? Trabalhando, exercícios, tarefas, projetos, colocando em prática. Absorveu, põe para fora. Absorveu, põe para fora. Então, por exemplo, como eu disse em um vídeo anterior aqui, que eu até comentei, vou deixar ele linkado aqui, eu comentei sobre técnicas de estudo. Se eu sentar e ler um livro de capa a capa, eu vou lembrar um trocinho à toa, um ou outro de um livro. Mas eu estou fazendo um estudo de livros sobre a jornada do herói, tá? Estou estudando Joseph Campbell, Christopher Vogler, aquela menina, esqueci o nome dela agora, do Save the Cat, Writes a Novel, né, que é o Salve o Gato, só que voltada para romances. Então eu estou fazendo estudo desses livros. Se eu pegar o livro e apenas papirar, se eu ficar só papirando, só lendo, não vou memorizar aquilo, não vou memorizar. Isso acontece com você também? Você pega um livro, você lê um capítulo, no dia seguinte você não lembra de mais nada. Por quê? Porque a gente só absorveu, a gente só mandou para dentro, não chegou a registrar aquilo. Nosso HD, o nosso cérebro não é um HD, é um processador. O que eu faço? Eu estudo, eu faço um resumo e eu gravo o vídeo. No que eu estou gravando vídeo e explicando isso para outras pessoas, eu estou memorizando. Então, por exemplo, eu preparei essa aula, eu estou com tudo anotado aqui, ó. Fiz resumo. Eu vou fazer um vídeo depois de uma inteligência artificial chamada Notebook LM. Ela está me ajudando horrores a estudar. Porque ela prepara questionário, ela prepara mapa mental. Nossa, eu vou fazer um vídeo, mas aí eu tenho que gravar a tela, né? Porque é necessário. Essa inteligência artificial é fantástica, porque ela não me dá as coisas prontas, ela me ajuda a estudar. O problema não é o seu cérebro, o problema é a forma que a gente estuda. A gente não pode estudar apenas tentando memorizar o decoreba. Sabe decoreba de antigamente? Que a gente fazia? Não vai rolar. A gente precisa colocar em prática, aplicar de alguma forma prática para fazer com que a gente use isso. Ao usar, a gente vai memorizar. Então, eu vou te dar algumas estratégias. A estratégia número 1 é a dopamina como criação. O que a gente vai fazer? Por exemplo, a forma como eu faço para estudar. Eu pego o livro, eu leio, faço anotações. Eu gosto de pintar o livro? Gosto. Mas se eu só ficar lendo e pintando o livro, passando aquela Lumicolor, não vai acontecer nada. O que eu faço? Eu leio o capítulo, passei Lumicolor, volto no capítulo, destaco, copio para um caderno ou faço anotações no próprio livro. Faço as anotações das frases
que me chamaram a atenção e acrescento outras coisas, como situações que aconteceram comigo. Porque quando a gente vai fazendo essas conexões, o nosso cérebro registra muito mais. E depois, o que eu faço? Eu pego o meu hiperfoco como ferramenta. Eu quero aprender, eu quero estudar o máximo que eu puder sobre a jornada do herói. Eu pego esse hiperfoco que eu estou tendo agora e jogo ele para fazer um vídeo, para preparar um mapa mental, para fazer um vídeo de Reels, para escrever. Eu estou escrevendo um playbook apenas com os exercícios de escrita criativa usando a jornada do herói, entre outras técnicas, entre outros exercícios, e sempre com uma tarefa. E eu faço todas essas tarefas. Então, usar o seu hiperfoco como ferramenta para você aprender é a primeira parte, a primeira estratégia que a gente pode colocar em prática. A estratégia número 2 é a técnica do quebra-cabeça. Então, vamos supor, você vai usar um projeto real. Vamos supor, estou fazendo a faculdade que meu filho está fazendo. Ele está fazendo a faculdade de engenharia de software. Eu estou só dando um exemplo, tá? Vamos dizer que ele tem um trabalho na faculdade que é para construir um site. Ele não vai pegar vários livros e ler os livros para tirar dali como criar um site. Não, ele vai fazer um método inverso. Ele já tem um projeto, eu tenho que criar um site. Ele vai apenas consultar o que é necessário para criar o site. Ele não vai pegar as gorduras extras. Ele não vai pegar o conhecimento extra. Que isso pode ser útil. Não. Ele vai focar apenas naquilo. Eu fiz uma anotação aqui. É um aprendizado sob demanda. Lembra que eu falei? Aí já é o inverso do que eu faço da estratégia número 1. Que eu pego o livro, leio o livro e transformo aquilo para eu poder aprender. Eu transformo em vídeo, transformo em mapa mental. Aqui não. Ele já tem o projeto, construir um site. E com base naquele projeto, ele vai começar a buscar o conhecimento. Eu preciso, sei lá, eu não entendo nada de informática. Eu preciso ter um provedor de internet, sei lá, estou falando besteira, mas eu preciso saber quais as fontes que eu vou usar. Eu tenho que ter código X, Y e Z. Então, para consolidar aquele projeto, ele tem que buscar determinadas informações. Então, sob demanda, ele vai estudando determinadas coisas, não o todo, para poder construir aquilo. Vamos supor, eu estou escrevendo um romance. O meu romance é sobre o período Edo do Japão. Então, eu tenho que colocar personagens. Quem foram mulheres importantes nesse período? Eu vou lá, tenho os livros, consulto apenas isso. Livros de história sobre o Japão, consulto apenas isso. Eu vou escrever um livro que tenha mitologia nórdica. Eu vou só na mitologia nórdica. Eu não vou precisar estudar a mitologia de todos os países. Entende? É um aprendizado, uma construção de um projeto sob demanda. A estratégia 3 é para construir um cérebro externo. Ela é bem parecida com a primeira, que eu vou pegar tudo o que eu estudei, aí eu vou criar um cérebro externo. Eu vou criar anotações. Eu posso fazer em aplicativos, tipo o Notion, aquele Evernote, apenas com os tópicos que eu realmente, necessariamente preciso me lembrar. Eu não vou tentar deixar aquilo tudo na minha cabeça. Por isso que eu gosto tanto do mapa mental. Porque eu li aquele texto, eu faço um resumo no mapa mental, porque eu não preciso lembrar do texto todo, das gorduras do texto todo. Porque às vezes o texto tem
vamos supor, 30 páginas tem um capítulo, eu quero estudar aquele capítulo. Daquelas 30 páginas, a informação necessária, o que eu preciso de fato, está presente em 10 páginas. Porque o escritor, ele colocou vários exemplos, ele colocou as teorias de fulano, fez comparações, aquela coisa toda, mas não, eu só quero aquele ponto específico. Então, eu pego esse ponto específico e jogo. Eu faço essa memória externa. Eu jogo para o Notion, eu jogo para o Evernote, eu jogo para o Notebook LM, eu posso fazer resumos, eu posso fazer mapas mentais. Então, essa também é uma estratégia que funciona muito para o TDAH. A estratégia número 4 é o poder da urgência artificial. O que é isso? Você vai criar prazos, porque o cérebro do TDAH, ele funciona muito bem sob pressão. Então você coloca prazos. Eu coloco prazos para mim. Eu fiz um compromisso comigo que eu vou postar um máximo de vídeos sobre a jornada do herói semanalmente. Tem vezes que eu vou falhar? Tem, lógico que tem vezes que eu vou falhar. Mas chegou um ponto que eu estava conseguindo colocar 6 vídeos por semana. Essa semana passada eu não consegui. Porque você sabe que eu tenho 2 empregos, né? Então, semana passada eu não consegui. Mas eu coloquei 4 vídeos. Hoje, segunda-feira, eu pretendo gravar 3 vídeos. Porque eu tenho esse compromisso comigo. Ou compromisso público. Você pode chegar no seu Instagram, numa rede social. Olha, gente, essa semana eu vou fazer stories, eu vou fazer reels todos os dias sobre determinado assunto. E assuma esse compromisso e faça isso acontecer. Porque essa urgência artificial que você cria não é uma coisa real, né? Você não vai tirar o pai da forca, mas é uma urgência que faz com que seu cérebro fique preocupado. O TDAH, quando fica preocupado, ele perde noites de sono, fica só ruminando a respeito daquilo. Ah, porque eu tenho que pensar naquilo, eu tenho que fazer aquilo, fica naquele pensamento repetitivo direto. Quem é TDAH sabe disso. Então, por que não usar essa urgência, esse seu problema com a pressão a seu favor? Grava os vídeos, escreve newsletter, tem o Substack, que é ótimo. Escreve uma newsletter sobre aquele seu assunto. A questão é você externar tudo aquilo que você absorveu, tudo aquilo que entrou, você tem que colocar para fora de uma maneira que você... Normalmente o TDAH, ele é sinestésico. Ele precisa pegar, ele precisa fazer para poder memorizar. Eu tenho uma aluna, esqueci o nome dela agora, ela tem uns 8 aninhos, 9 anos. Ela está no 4º ano. É a Isabela. Gente, a garota é uma pipoca. Ela pula, ela anda para lá, para cá, o tempo todo, a aula inteira. Mas quando você percebe, ela já fez todo o trabalho, ela copia tudo, ela faz tudo, você pergunta, ela sabe as coisas, mas ela precisa, sabe aquela criança que fica se mexendo para lá e para cá, que não para quieta um minuto? Porque ela é sinestésica, não é porque a criança é danada, essa criança não para quieta, meu Deus, é porque o conhecer o mundo, a visão dela de conhecer o mundo, é pegando, é fazendo, é transformando. De repente isso dá certo para você. A estratégia número 5, eu acabei de falar, é o método corpo em movimento. O que você vai fazer? Primeiro, você pode explicar. Antigamente eu fazia vídeo andando para lá e para cá. Eu explicava caminhando. Eu não estou com saco de fazer isso agora, cansei. Às vezes a gente muda. Então você pode explicar algo para alguém andando para lá e para cá. Quando eu estou dando aula nas escolas, eu gosto de ficar andando. Eu fico andando pela sala, sabe? Passeando. Uma outra forma é você tocar no seu conhecimento. Você pode encher a parede de post-it. Você pode ter um quadro branco para escrever. Você pode ter um bloco de anotações. Eu tenho sempre um caderninho
Eu já cansei de mostrar aqui meus caderninhos. Hoje não está nem nenhum aqui comigo no momento, porque eu fiz no tablet. Mas você pode ter um caderninho, anota tudo. Ah, teve uma ideia, lembrou de alguma coisa, anota. Ou então você pode gravar, falar no seu celular e depois você fica ouvindo aquilo, vai fazer uma caminhada. Eu gosto de assistir aulas enquanto eu estou fazendo alguma coisa. Ah, é porque fica mais rápido? Não, é porque se eu ficar sentada assistindo a aula, daqui a pouco eu vou me distrair, eu vou cochilar. Aí o que eu estou fazendo? Eu estou passando roupa assistindo a aula, ou eu estou lavando louça, ou eu vou lavar o meu quintal, eu boto o celular no bolso, boto o fonezinho, sabe? E estou fazendo algumas coisas ao mesmo tempo. Isso não é distração. Eu sei que tem muitos professores, muitos produtores, né, de conteúdo que dão curso e tudo mais, aí eles falam, mas você tem que sentar e se concentrar, você tem que ficar com o caderno na mão e anotar o que eu estou falando. Isso não funciona para todo mundo. As pessoas aprendem de formas diferentes. Cada um é único. Então, você precisa encontrar qual a melhor forma de você reter esse conhecimento. Eu estou passando roupa, estou assistindo a aula, tá, a mulher falou alguma coisa interessante. Eu pego meu caderninho, pauso o vídeo, anoto e volto a fazer o que eu estava fazendo. Que aí eu vou lembrando. Eu tinha um costume, isso já faz alguns anos, eu acordava às 4 horas da manhã para assistir as aulas. A Jessica Brody é a autora do Save the Cat. Eu sabia, eu estava com Verônica na cabeça, não sei de onde eu tirei Verônica. A Jéssica, eu assisti os vídeos dela, né, lá da americana, fazendo bicicleta ergométrica. Todo dia, 4 horas da manhã. Ficava de 4 às 5 fazendo bicicleta ergométrica e assistindo os vídeos dela, e toda hora eu parava para anotar. Gente, cada um tem o seu jeito de aprender. Muita coisa mudou, ainda bem. Eu sei que se você é professor, se você é professora, se você está assistindo isso, você deve estar me xingando. Porque essas crianças já não param, os adolescentes não param. Gente, olha só. Chega um ponto, depois de tantos anos de sala de aula, de magistério, que você... Eu estou falando de mim, tá? Que eu consigo entender aquelas crianças que ficam, às vezes, andando. Outro dia, o ensino médio, eles terminaram a minha tarefa. Professora, a gente pode ficar jogando Uno lá atrás? Eu pode, vai. Gente, são horas em sala de aula, desnecessárias, tá? Porque não tem como você ficar tanto tempo ali assistindo aquelas aulas chatérrimas e conseguir memorizar, conseguir assimilar alguma coisa. Então, as pessoas precisam de um descanso. Estuda, descansa, estuda, descansa. Anda um pouco, faz alguma outra coisa. Você vai perceber que vai ser muito mais fácil você absorver o que você estudou. Então, eu vou fazer um resumo aqui para você. Eu anotei aqui o ecossistema da execução. Como que o TDAH aprende executando. Uma frase de efeito, né? Menos tempo de bunda na cadeira, mais tempo de mão na massa. Então, primeiro, movimento físico, sinestésico, né? Você vai se movimentar para poder aprender, ou fazendo alguma outra atividade ao mesmo tempo que está ouvindo. Sempre um movimento. Isso vai fazer com que você aprenda com mais facilidade. Número 2, a criação ativa, dopamina, aquela parte que você cria e se sente satisfeito com isso. Eu me sinto satisfeita ao gravar um vídeo, ao mesmo tempo que eu sei, poxa, aquele vídeo vai para o ar, eu consegui gravar e consegui aprender, consegui memorizar tudo que eu estudei. O cérebro externo, aquelas ferramentas, o Evernote, o Notion, tinha um outro que era... Esse eu quase não usei, não vou lembrar do nome dele agora. Mas tem vários métodos de você fazer esse cérebro externo. O outro é a urgência artificial, aquele compromisso público, o canal no YouTube, as newsletters no Substack, naquele...
Monkey... Esses aplicativos, né, de disparo de mensagens, de disparo de newsletters, você pode usar para mandar suas cartas, faz um resumo do que você está estudando. Olha, toda segunda-feira, segunda, quarta e sexta, eu vou mandar uma carta falando sobre física quântica, sei lá, do que você está estudando. E por último, o quebra-cabeça, que é o projeto. Você pega aquele projeto e vai botando aquele seu conhecimento ali dentro, como se fosse um quebra-cabeça. Você vai juntando as peças para montar aquele seu projeto final. Gente, estudar, manter o cérebro em movimento é maravilhoso. Você só tem a ganhar com isso. Eu estou falando isso porque meus pais... Então, minha mãe está com Alzheimer, meu pai está com demência senil. Eles, infelizmente, eles pararam. Estão muito idosos, mas eu vi assim que eram pessoas que por situações da vida, eles tiveram que parar de estudar, não liam, né? Não estudavam, não tinham projetos. Infelizmente, isso consome o cérebro da pessoa. Então, não permita que isso aconteça com a sua mente, com o seu cérebro. Deixe ele sempre alerta, fazendo o que for de melhor. Compõe uma música, aprende. Ah, você gosta de música? Aprende música eletrônica, aprende alguma coisa, cria um instrumento musical novo. Todas as formas, todos os nossos interesses, todos os nossos hiperfocos, eles podem ser alimentados. Gente, esse vídeo já está muito longo, eu vou ter que editar e cortar alguma coisa. Então é isso. Fala para mim se você também tem um quezinho de TDAH que não foi diagnosticado ainda, ou se você já foi diagnosticado, como é que você faz para estudar? É difícil para você? É complicado pegar um livro e ler? Vamos compartilhar, vamos interagir a respeito, porque isso é muito interessante. Eu adoro estudar sobre o cérebro e quem sabe eu traga mais estudos, isso se transforme no meu próximo hiperfoco, né? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreve aqui no canal, me segue lá no Instagram também, @babigarrett. Um beijo e até o próximo vídeo.